dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional. Hoje é dia 17 de setembro de 2025 e nós estamos fazendo leitura no livro de Juízes, no seu capítulo de número 3. Vamos ler? Povos pagãos no meio de Israel. Povos pagãos no meio de Israel. São estas nações que o Senhor deixou para por ela provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso não tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e os sidônios e os aveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se daria ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, os heteus, os amorreus e fariseus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Otiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou nas mãos do Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que o libertador, Otiniel, filho de Kenaz, que era o filho de Calebe, e o mais novo que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Vamos até aqui, até o 11. Gente, olha só, né? O povo aqui de Israel ainda se corrompendo, né? Se corrompendo. Deus disse que não era, lá em Josué, Deus falou, através de Josué, que não era para eles se misturar, nem ter nenhum afeto pelo povo que estava no meio deles. Eu já falei isso aqui. Eles poderiam falar, mas ter afeto não. Olha o que esse povo fala. Deus disse que não era para ter afeto. Olha o que esse povo faz. Eu dou minha filha para eles casarem e eles dando as filhas dele, se tornando uma só família. Deus disse que não era para ter nenhum contato de sentimento, nada. Eles faz vínculo. Olha que transgressão à ordem do Senhor.
Porque o Senhor já sabia, né, que eles iam ser influenciados. Imagine, a pessoa casa com a outra tem um tipo de prática na vida, uma religião, e a outra tem outra religião. Um vai tentar convencer o outro a vir para a sua religião, né? E aquele que tiver mais poder de persuasão vence. Vence, né? Então, acaba que influencia sim, né, um casal. Então, o que estava acontecendo aqui? Os povos de Israel estavam dando as filhas para outros povos, né, que Deus tinha dito que não. E os outros povos estavam dando as filhas para casar com o povo de Israel e ali se tornando uma só família, um só povo, misturando, mesclando. Uma coisa que Deus não queria. E aí, porque Deus não queria, diz certo, eles começam a adorar a outros deuses, aos deuses daquele povo, e não o povo adorar o Deus de Israel. Então, acontece tudo inverso. Aí, o que Deus faz? Deus, para provar o povo aqui, Deus envia, né, um rei. E o que acontece? Bota Israel para servidão. Outrora, Israel estava botando gente para servir a eles. Lembra que nós vimos aqui, quem está acompanhando diariamente, a gente viu, quando Deus está na frente, ao invés de você ser escravo, você que vai ter pessoas para te servir. Você está servindo a Deus, você está em obediência, pessoas vão servir você. É aquela passagem, é como aquela passagem que diz assim, você terá para dar emprestado, mas não tomará emprestado. Você terá em abundância. Aleluia. Não para ter escassez. Se na sua vida está tendo algum tipo de escassez, você está passando pela prova. Se Deus disse que a gente daria emprestado e não tomaria, então está acontecendo alguma coisa. Aí o Senhor fala, em que me rouba o homem? Nos dízimos e nas ofertas. Às vezes entra o devorador na sua vida, o migrador, o gafanhoto, porque você desobedece um princípio bíblico. Ah, é porque eu não quero enriquecer, pastor. Você não tem que olhar para onde vai o dinheiro, nem o que vai ser feito com o dinheiro. Você tem que saber que nós somos mantenedores da obra de Deus. O que é um mantenedor? Se existe uma porta aberta, é pago o aluguel, é pago luz, é pago o ventilador, que se torna luz mesmo, mas ventilador acessório, limpeza do templo, objetos de itens de limpeza. Então, o que acontece? A gente precisa manter a obra de Deus funcionando. E é através do quê? Deus nos abençoa e a gente devolve ao Senhor. É gratidão, não é uma obrigação. Mesmo sendo uma ordenância, é uma ordem, mas temos que fazer com amor. É gratidão de Deus não te deixar faltar. Então, muitas das vezes, o que está acontecendo? O devorador entra. Por quê? Porque a gente dá uma legalidade nas nossas finanças. Ou, quando não é assim, qual a legalidade, Cris, que eu posso estar dando nas minhas finanças? Jogos de azar. Tem muitos crentes que
não leva isso à risca. Que aposta na Mega Sena, que aposta em outras, né, nessas bets, que aposta em tigrinho, que acha que isso aí é besteira, é bobagem, né? E acaba dando lugar, legalidade a Satanás mexer nas suas finanças. Ou várias outras coisas, né, que você também pode estar, né, fazendo. A desobediência, quando Deus fala em obediência, Deus fala que ele que repreende o devorador. Ele repreende. Então, se Deus está deixando a área sua na escassez, você tem que olhar, fazer os 180 graus e se analisar e ver se tem algo de errado, porque o Senhor promete na palavra dele que o servo do Senhor não mendigaria o pão. É promessa. É promessa. Se você ganha um salário mínimo, você vai ser próspero no seu salário mínimo. Você vai fazer coisas surpreendentes com o seu salário mínimo. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, que aconteceu comigo. Eu não estava na presença do Senhor, mas eu era dizimista. Mesmo eu não indo para a igreja, eu dizimava, eu já fazia a transferência, eu já sabia o número, eu fazia transferência. Aí depois veio algo na minha cabeça, algo não, Satanás soprou no meu ouvido, ó. Cris, para que você vai ficar dando dízimo? Se Deus quer a sua presença na casa dele. Se você não está indo para a casa do Senhor, não precisa você dar o dízimo. Eu disse, é verdade. Precisa mesmo dar o dízimo, porque Deus que ele quer o meu coração, né? Se eu não estou indo para a casa do Senhor, não tem por que eu ficar dando dízimo. É verdade, não vou dar mais não. Ó que voz do maligno. Para que eu fui dar ouvido ao diabo? Eu parei de dar o dízimo. Creiam em Deus. Toda vez que eu dava o dízimo, eu via coisas surpreendentes. Assim, às vezes eu fazia conta. Às vezes, tipo, pô, a fatura do meu cartão vai vir R$800. Aí eu já separava os 800. Quando eu ia olhar, a fatura vinha 400. Então, sempre sobejava do meu salário. Sempre sobrava e, tipo, eu ficava, né, tranquila. Não era aquela coisa sufocante. Eu dizia assim, poxa, isso aqui foi milagre de Deus. E sempre realmente, né, o Senhor, ele repreendia mesmo o devorador. E dava para eu ser próspera com aquele valor ali. E aí, não precisa eu dar, porque eu não estou indo para a casa do Senhor. E aí, eu parei de dar. Quando eu vi, foi meu nome já indo para o SPC. Porque eu não tive condições de pagar os cartões, eu não tive condições de nada, me embolei toda, tive que tomar dinheiro emprestado. Aí minha mãe nem é cristã, nunca foi cristã, não tem esse princípio de dar o dízimo, mas ela via que eu dava. E aí ela perguntou, quando ela me viu toda embolada financeiramente, foi a primeira coisa que minha mãe perguntou. Você está dando o seu dízimo? Ali foi Deus que usou minha mãe, meus irmãos. Aí eu disse, não, minha mãe, ela, pronto, tá explicado. Então, tem coisas que, e principalmente quando o seu dízimo é alto, né? Se você é um empresário, se você, por exemplo, você vende no mês, como Deus, eu sinceramente subi aqui, eu ia ler essa palavra, nunca ia imaginar que Deus ia falar aqui sobre dízimo e oferta. Mas Deus, ele é um Deus que conduz tudo mesmo da maneira dele. Aleluia. E você mesmo que é empresário, às vezes o seu dízimo você vendeu no mês, vamos dizer, 50 mil. Aí seu dízimo vai ser 5 mil. Aí o que é que você olha? Meu Deus,
Com esses 5 mil, eu ia fazer qualquer outra coisa, né? É muito. Eu não vou dar 5 mil, não. Eu vou dar 1.000. Eu vou dar 1.000, vou estipular um valor e vou devolver para a igreja. Eu não vou deixar de dar na igreja, mas eu vou estipular um valor. Eu vou estipular um valor. Tá errado? Quebra de princípio. Não é você que estipula valor. Se é 5 mil, irmãos, é 5 mil. Por que você acha que sua loja vendeu 50 mil? Será que não foi Deus que está te abençoando? Porque na hora de encher a boca, quando vende bem, na hora de encher a boca, dizer que foi Deus que te abençoou, você enche a boca e diz que é Deus que está te abençoando. Mas na hora de devolver o que é do Senhor, você estipula o que vai ser dado. Tá errado. É brincadeira. Ô, meu irmão, vigia. Vigia nessa terra. Se vendeu 50, deu os 5 do Senhor, porque é Ele que está te abençoando. Aí você realmente vai encher a boca e dizer assim, é o Senhor que está me abençoando. É por isso que Deus fala na palavra, em que me roubas? Aí você fica achando que 5 mil é muito. Aí fica 3, 4 meses com o devorador dentro da finança, porque abriu legalidade, o negócio não vai mais bem. Aí você vai dizer o quê? Deus parou de me abençoar. Não, aí você vai dizer, eu errei contra o Senhor. E agora eu tô pagando preço. E vou mais fundo, viu, irmãos? Vou mais fundo. Como eu trabalho pra mim, e aí eu dizia assim, eu pegava, fazia a conta do que eu tinha vendido no mês, vamos dizer, vendi 10 mil. Só que desses 10 mil, né, tem os custos das coisas. Tem os custos das armações, tem os custos das lentes, tem os custos de aluguel, tem os custos de tudo. Aí eu abatia tudo. Até se eu gastasse com gasolina, combustível para fazer, eu abatia tudo. Aí quando eu abatia tudo, aí vamos dizer, dava aquele valor do Senhor, né? Olha, o lucro foi esse aqui. Então, desse lucro aqui, eu vou devolver a parte de Deus. Tava errado. Aí eu procurava, né? Dizia assim, o que foi mais? Eu para botar mais, para enxugar. Aí eu botava o que foi mais. Ah, teve as sacolas. Ah, teve as caixinhas dos óculos. Ah, teve o negócio lubrificante. Aí eu ficava pautando tudo, né? Até um piloto, eu comprei o piloto. Aí eu botava para o dízimo que dá menor. Com a justificativa de que realmente tinha sido gasto com a empresa. Mas, gente, eu tive experiência. Aí o que acontece? Comecei a ter exatamente, tipo assim, vendi, minha dívida era, vamos dizer, 8 mil. O Senhor só me dava 8 mil. Se eu tivesse doente, qualquer coisa assim, eu não ia ter o dinheiro pro remédio, porque o Senhor me dava assim, ó, bem chutinho, entrava bem chuto na minha conta. Aí eu dizia, Senhor, o Senhor disse na tua palavra que ia sobejar, que eu não ia precisar pedir nada emprestado, que o Senhor ia abençoar, que o Senhor ia fazer. Aí fiquei nas minhas orações falando com Deus e dizendo, né, inconformada com aquilo ali. Eu sou dizimista, Senhor, é ofertante da tua casa. Como é que eu tô assim, Senhor? Como é que tá passando essa situação, Senhor? Aí sabe o que ele me disse? Ele me disse. Não precisou profeta botar dentro na minha cara, não. Ele disse assim, ó, você não me dá enxuto? Você não bota os mínimos de coisa para você receber?
Para você dar o meu dízimo, você não bota todos os detalhes? Pois eu também, para te dar, eu também estou botando enxuto. Meu Deus, quando Deus falou isso para mim, meu Deus do céu, a resposta de oração, viu, irmãos? Intimidade com Deus, Deus fala. Às vezes assim, Deus falou como? Procure ter intimidade com Deus, que Deus vai te falar. Vá para a oração, vá para o joelho, vá para a palavra, que Deus fala. Às vezes você não está dando ouvido, mas Deus está falando. Às vezes essa coisa, quando tem alguma coisa que a gente não gosta, nem sei que isso é coisa da minha cabeça. Não é assim? É assim. Aí eu disse, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Hoje, de fato, né? Tem coisas que eu abato, porque, tipo, se eu vendi 8 e o gasto com óculos, com a lente e a armação foi tanto, eu só abato, irmãos. A lente e a armação, porque realmente foi algo, né? O custo, mas eu não fico mais acrescentando nada para diminuir o dízimo do Senhor. Vamos dizer que você vende a blusa. As blusas que você compraram deu 3 mil, né? Você vendeu 7 mil. Você vai abater os 3 mil que foi gasto com a blusa. E dos 4 mil restantes, eu tiro o dízimo. Porque o dízimo não é para você abater aluguel, isso e aquilo. Porque quando você recebe seu salário, você recebeu R$ 1.500, você vai fazer o quê? R$ 1.500 chegou na sua mão, você tem que dar R$ 150 na casa do Senhor. Então, o que chega na sua mão, você não tem que ainda, você ainda não vai abater o seu aluguel, abater as suas compras, abater tudo para depois tirar o dinheiro do Senhor. Então, eu estava fazendo errado. Então, você vai tirar o custo da sua blusa e aquele restante do valor. E tem gente que faz além. Tem gente que do bruto, do que vendeu, tira o dízimo e dá. É a fé da pessoa e o Senhor honra. E o Senhor honra. Então, assim, que aí já é uma fé da pessoa, já é algo da pessoa com Deus, entendeu? Mas, dessa forma que eu expliquei aqui, não está errado. Agora, errado eu estava. Quando eu estava abatendo coisas que não era para eu abater do dízimo. Entendeu? Por mais que o local, o aluguel, né, a funcionária, as coisas sejam custo, é um custo, mas isso aí não é para você retirar. Porque o dízimo é do valor que vem para a sua mão. É do valor que vem para a sua mão. Chegou o valor na sua mão, você vai tirar o dízimo e vai abater o restante. Entende? Porque quando você recebe o salário, você não fica abatendo o seu aluguel, abatendo isso, abatendo aquilo, e depois dá o dízimo. Você vai tirar os R$ 150 e dar ao Senhor. Mas sabe o que é? É fácil dar R$ 150. Difícil é você dar R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000. Aí quando chega a valores altos, aí a pessoa quer se corromper. Mas Deus manda a gente ser fiel no pouco e ser fiel no muito. Ele manda a gente ser fiel a Ele. Amém? E aqui, né, a gente vê que se levanta o libertador. Sempre, quando, olha só o povo de Israel aqui, para a gente finalizar, para isso aqui não passar despercebido. O que acontece aqui? Eles se misturam, vira escravo desse rei. E aí eles lembram de Deus, né? Quando o negócio tá pegando. Porque eles poderiam dar desculpa. Tô servindo a outros deuses porque eu não lembro mais. Se passaram 2 gerações, eu não lembro mais. Esqueceram de Deus. Esqueceram dos mandamentos. Estavam vivendo conforme as suas vontades. Aí quando o mal sobrevém, não era melhor
sempre obedecer do que esperar o mal sobrevir sobre a sua vida? Aí quando vem o mal, aí eles começam o quê? Olha o que é a palavra de Deus aqui, ó. No 3:9. 3:9. Depois medite. Clamaram, eles ficaram como escravo 8 anos. Depois de 8 anos, eles o quê? Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel. E o Senhor lhes suscitou, né? Ou levantou, o libertador. Aí Deus levantou um libertador, né? Que aqui foi Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e o mais novo que ele. Se eu não me engano, esse Otiniel foi o que casou com a filha de Caleb, né? Aquela que eu falei em relação às fontes superiores e as inferiores aí nos vídeos. Então, ele guerreiro, né? Ó o homem que a mulher casou. Caleb não foi besta. Procurou algum guerreiro para a filha. E aí, aleluia, escolha um homem guerreiro. Escolha uma mulher que esteja ali do seu lado, que esteja com você para tudo. Aleluia, porque às vezes as emoções fazem a gente escolher errado. E aí depois que a gente está dentro do relacionamento, que a gente desperta, às vezes pode ser tarde, viu? Então, aqui o homem era guerreiro, viu? Ele ia para cima, viu? E o Senhor colocou o espírito dele, aleluia, e veio sobre ele o espírito do Senhor, e foi a peleja, e prevaleceu, aqui eu já estou no 10, e prevaleceu. Então a terra ficou o quê? Em paz, durante 40 anos. E depois Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então aí quando clama, o Senhor entra na história, muda a história e a terra fica o quê? Em paz. Assim Deus faz na sua vida. Busque ao Senhor, queira andar em obediência, que a sua terra vai ficar em paz e vai ter descanso. E você vai sair da escravidão. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra que foi, né, dita hoje, lançada hoje, que venha penetrar, né, nos vossos corações, para que a gente não venha errar contra o Senhor. Aqui o Senhor, no capítulo, está falando sobre mistura, né? Não misturar situações. Eu falo sempre à minha filha, cuidado na hora de escolher um relacionamento para você. Olha a família, olha o histórico, olha o que é que tem, porque às vezes a gente acaba não observando essas coisas, né? E compra uma guerra muito grande. Então, a gente tem que observar tudo, né? Observar, mas isso é besteira, não é besteira. No mundo espiritual, nada é besteira. No mundo espiritual, nada é bobagem. Então, desperte. Desperte para suas escolhas. Desperte com quem você está se misturando, com quem você está se deixando levar. Desperte para, falamos sobre dízimo, desperte para você ser fiel ao Senhor. E aqui, ó, desperte para buscar o Senhor. Porque o Senhor, Ele cura, Ele salva e Ele liberta. E aqui Ele libertou. E a sua terra terá paz. Amém? Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, em nome do Teu Filho que entramos na Tua presença, para te honrar, te glorificar, te bendizer, te engrandecer, te dizer que só o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas, te dizer, Senhor, que eu espero que os Teus filhos passem a ser fiel ao Senhor. Aleluia, que a gente possa ser fiel a Ti, em obediência, em sacrifícios, em súplicas, em oração, em busca, em intercessão, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nos Teus mandamentos, Senhor, nas Suas orientações, que nós venhamos ser fiel, Senhor, para que a nossa terra venha ter paz. Obrigada pelo Deus que o Senhor é.
Obrigada, porque o Senhor não tem variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Obrigada por esse dia. Guarda-me embaixo das tuas asas. Guarda as nossas vidas embaixo das tuas asas de amor. Fica conosco. É isso que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.